Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Finalizamos na nossa última aula sobre o sistema esquelético. Como a gente pôde notar, o sistema esquelético é de suma importância, especialmente porque é o sistema que nos ajuda a se locomover, a se manter de pé, a ter sustentação do nosso organismo. Hoje nós iremos trabalhar um pouco sobre o sistema muscular. O sistema muscular, por muitas vezes, pode ser visto por vocês em alguns livros de anatomia como sendo tratado de sistema esqueleto muscular ou músculo esquelético, tá? Mas isso tem uma justificativa. Na realidade, por muito tempo acreditava-se que os sistemas, de modo geral, eles poderiam ser trabalhados de maneira desintegrada, ou seja, é como se o sistema esquelético não dependesse do sistema muscular, o sistema muscular não dependesse do sistema nervoso e assim sucessivamente. Mais ou menos no século XVIII, descobriu-se que, na realidade, todos os sistemas eles precisam trabalhar de maneira integrada para que o nosso corpo ele consiga ter uma perfeita harmonia e funcione, né? Levando em consideração a isso, que ainda nesse século se descobriu-se que o sistema muscular ele está diretamente interligado ao sistema esquelético, ao sistema nervoso e ao sistema articular. Porque sim, nós temos o sistema esquelético, mas nós também temos o sistema muscular e aí temos ainda um sistema extra que é o sistema articular, que são o sistema das articulações que nós ainda iremos estudar nas nossas aulas. Hoje nós iremos trabalhar justamente o sistema muscular, as suas classificações e os tipos de músculos que temos, né, no nosso corpo. Como dito anteriormente, os sistemas eles precisam ser trabalhados de maneira integrada para que o nosso corpo ele funcione em perfeito estado. Nas primeiras aulas, nós trabalhamos de maneira muito mais específica, deixa eu pegar aqui o pincelzinho para estar falando para vocês. Nós trabalhamos de maneira muito mais específica o sistema esquelético. O sistema esquelético, comumente, é trabalhado em anatomia como sendo o primeiro sistema do corpo humano que a gente destrincha por dois motivos. Por ser um sistema muito complexo e o segundo motivo é justamente porque é como se fosse a carcaça do corpo humano, é o nosso sistema esquelético. Para que esse sistema esquelético ele funcione, a gente consiga se locomover, a gente consiga ter os nossos movimentos e para que ele esteja protegido, a gente precisa de um sistema extra que é o sistema muscular, que é justamente o sistema que nós iremos estar trabalhando hoje. Principalmente devido ao fato que esse sistema muscular, além de fazer a proteção do sistema esquelético, ele também vai proteger outros sistemas que fazem parte do nosso corpo, como o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, que é onde nós iremos ter os vasos sanguíneos, as artérias do nosso coração, e também os demais sistemas que compõem o nosso corpo, como o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema urinário, que são sistemas que vão estar de maneira mais interna no corpo e que, de certo modo, eles irão ser protegidos por esse conjunto de músculo. Além de ser protegido por esse conjunto de músculo, muitos dos nossos órgãos eles também vão ser formados por músculos muito específicos, que é o que nós iremos aprender hoje de forma bem mais aprofundada. De maneira geral, o nosso corpo tem cerca de 600 músculos, acreditem. Lá no sistema esquelético, nós vimos que uma pessoa adulta ela tem cerca de 206 ossos formados. Além desses 206 ossos formados, a gente já vai ter esses 600 músculos formando o nosso corpo. Acredito que muitos de vocês já devem ter entrado em pânico. Meu Deus, vou precisar aprender esses 600 músculos? A resposta é não, né? Porque realmente o Atlas, nós temos esse Atlas do corpo humano, da anatomia do corpo humano, que traz de maneira muito mais específica esses 600 músculos. Aqui na nossa aula de anatomia, a gente vai estar trabalhando somente aqueles que são considerados os principais, né, do corpo humano. Os músculos, gente, ele é responsável por cerca de 40 a 50% do peso total do nosso corpo, principalmente porque esse músculo ele tem a capacidade de guardar gordura. Você, em algumas regiões do nosso corpo, ter tecido conjuntivo adiposo, que nesse tecido conjuntivo adiposo a gente vai ter as células os adipócitos, né, que são células que têm a capacidade de guardar gorduras nos músculos, tem a capacidade também de guardar água, o que acaba, de certo modo, favorecendo para que esse músculo tenha, de certo modo, um
peso, que acaba influenciando o nosso peso geral. Os músculos eles têm a capacidade de se contrair e relaxar, e através desse processo de contração e relaxamento, a gente vai ter os nossos movimentos. Existem basicamente duas proteínas que estão diretamente relacionadas a esse processo de contração e relaxamento, que é a actina e a miosina. A actina e a miosina elas são duas proteínas que vão estar presentes nas fibras musculares do nosso corpo e que permite que aconteça essa contração e relaxamento. E a partir desses dois movimentos, a gente vai ter os demais movimentos que a gente consegue fazer no nosso corpo para andar, correr, caminhar e outras mais atividades. A nossa capacidade de locomoção, ela acaba dependendo de uma ação conjunta dos ossos, das articulações e dos nossos músculos, né? Obviamente que a gente vai ver hoje, né, vamos conhecer que existem músculos que conseguem fazer essa movimentação a partir da nossa permissão sozinha, ou seja, vai ter alguns músculos que a gente consegue coordenar o seu processo de relaxamento e contração, que é o que a gente chama de músculos voluntários, que são aqueles que só vão se locomover a partir da nossa ordem, mas no nosso corpo também nós iremos ter alguns músculos que eles fazem o seu movimento de contração e relaxamento de maneira involuntária, que é o que nós chamamos de movimentos de músculos involuntários. Esses músculos que fazem movimentos involuntários normalmente vão ter os seus movimentos regulados pelo sistema nervoso. Existe uma variedade muito grande de músculos no nosso corpo. Praticamente todos esses músculos eles vão ter ligados a eles um neurônio motor. Esse neurônio motor é o que vai, de certo modo, ajudar esse músculo, seja ele de movimento voluntário ou seja ele de movimento involuntário, está fazendo a sua movimentação. Cada músculo ele possui seu nervo motor, o qual divide-se em muitos ramos para controlar todas as células do músculo. Como, por exemplo, nós temos a gente vai ter as células do músculo esquelético. A célula do músculo esquelético, a gente pode estar dando um exemplo que a gente vai ter ela presente aqui nos nossos braços e antebraços. Eu consigo fazer o movimento no meu braço e antebraço, né, de fazer com que ele fique mais estendido e menos estendido. Mas, apesar de ser um movimento voluntário, que é um movimento que eu controlo, para que isso aconteça, a gente precisa da presença desse neurônio motor, que é justamente para que ele, juntamente com a nossa vontade de fazer com que o movimento aconteça, ele coordene também essa movimentação. Além disso, nas células dos músculos que realizam a movimentação involuntária, nós iremos ter esse neurônio motor também presente, porque é ele que vai coordenar o momento de iniciar e o momento de parar aquela movimentação, tá? Tudo isso, gente, é ligado através de um impulso nervoso que vai passar, né, por dentro do axônio, por dentro dos dendritos que fazem parte das células nervosas, e a partir daí a gente vai ter o processo de contração e relaxamento acontecendo. Existe basicamente três tipos de músculos principais, que é basicamente o que a gente classifica, né, os músculos do corpo humano. Nós iremos ter o músculo estriado esquelético, como a gente consegue ver, esse estriado esquelético está diretamente ligado aos ossos do esqueleto. É interessante que as células, na realidade, desse músculo estriado esquelético, elas vão ser células alongadas e que vão ter muitos núcleos, né, nessa célula. Por quê, professora? Porque essas células que fazem parte desse músculo estriado esquelético, eles precisam de energia para realizar os principais movimentos da nossa vida, né? Por exemplo, você tem as suas pernas. Nas suas pernas você vai ter os ossos que compõem os membros inferiores, pois interligados aos ossos que compõem os membros inferiores, nós iremos ter músculos estriados esqueléticos distribuídos, para que a gente tenha a capacidade de se locomover, de correr, fazer diversos movimentos através de nossas pernas. A gente precisa desse músculo estriado esquelético tendo muitos núcleos. Por quê? É justamente nessa região nucleada que nós iremos ter o principal local de fornecimento de energia para o músculo funcionar. Além disso, nós iremos ter o músculo liso, né? Que esse músculo liso ele vai estar presente principalmente nos órgãos, como esôfago, estômago, no nosso intestino. E uma coisa interessante esses órgãos que fazem parte, que vão ter a presença desse músculo liso,
ele recebe essa denominação de músculo liso porque, diferente aqui do músculo estriado, que nós iremos ter essas estrias, na musculatura lisa nós não iremos ter estrias. Comumente, a célula que vai formar esse músculo, ela vai ser uma célula de formato mais episódio, e cada célula vai conter apenas um núcleo, né? E também ela não vai ter a presença aí das suas estrias. É como se essas células elas tivessem um início e um fim, e apesar de ter um início e um fim, a presença apenas de um núcleo. Além do mais, nós iremos ter um músculo estriado cardíaco. É muito fácil a gente entender sobre o músculo estriado cardíaco, porque, como o próprio nome já diz, é uma musculatura que vai apresentar as estrias e é uma musculatura que vai estar presente unicamente no músculo do nosso coração. Ou seja, apesar do coração ele ser considerado, dentro da anatomia de alguns livros, como sendo um órgão, ele é um órgão muscular. É como se ele fosse um grande músculo. E esse músculo que vai compor esse coração é justamente do tipo estriado cardíaco. Essa musculatura, desculpa, que vai formar nosso coração, ela vai ser a musculatura que também vai ter a presença das estrias, e além de ter a presença das estrias, ela vai ter a presença de alguns núcleos de maneira espaçada. Além disso, ela vai ter alguns espessamentos nessa musculatura do nosso coração, assim formando aí esse grande músculo que tem a capacidade de bombear sangue por todo o nosso corpo. O músculo estriado esquelético, como já dito anteriormente para vocês, ele vai ter, né, esse fascículo muscular formado por várias células com estrias, né, cada pontinho desse que vocês estão vendo, que é como se fossem riscos nessas células, são pequenas estrias. Cada célula do nosso músculo estriado esquelético ele vai ter vários núcleos, e a justificativa já foi dada anteriormente. É porque esse músculo estriado esquelético ele precisa dar energia para o nosso corpo funcionar. A contração desse músculo é uma contração do tipo voluntária, ou seja, o próprio indivíduo ele tem a capacidade de iniciar e parar esse movimento quando ele bem entender, né, quando ele quiser. Mas apesar de ser uma contração voluntária, nós iremos ter presente, né, interligado as células que compõem o nosso músculo estriado esquelético, os neurônios motor. Vai ter a presença de estrias, por isso que é chamado de músculo estriado, e comumente esse músculo estriado esquelético ele é encontrado fixado ao esqueleto, ou seja, fixada em todo lugar que nós iremos ter ossos no nosso corpo, nós iremos ter alguns músculos interligados a eles. Nós temos o músculo do tipo liso, como já disse para vocês. Ele recebe esse nome justamente porque ele não vai ter a presença de estrias, como nós vimos aqui no músculo esquelético, que nós iremos ter a presença desses riscos, né, que seriam as estrias que compõem o músculo estriado esquelético. Aqui na musculatura lisa, a gente vai ter realmente uma musculatura com ausência de estriações. Diferente também da musculatura do estriado esquelético, aqui no estriado liso, as células só vão apresentar um núcleo por célula do músculo liso. É muito comum a gente encontrar, né, essas células que compõem essa musculatura lisa, principalmente nos estômagos e na parte visceral do nosso corpo, que compõe o nosso intestino grosso e o intestino delgado. Outra coisa interessante a se citar é que essa musculatura lisa, ela realiza movimentos involuntários. O que é que isso quer dizer? Que os movimentos que acontecem no nosso estômago, no nosso intestino, que é composto principalmente por essa musculatura lisa, são movimentos que a gente não consegue controlar. Por exemplo, você comeu, né? Você acabou digerindo uma comida, né, engolindo uma comida, e a partir do momento que você engole aquela comida, quando ela chega no seu estômago, você não tem mais esse controle de dizer comece agora o processo de digestão ou pare agora esse processo de digestão. Porque esse movimento de fazer com que as células que estão presentes no nosso estômago ela relaxe ou contraia é um movimento totalmente voluntário. Quem vai fazer isso, quem vai auxiliar nesse movimento é o nosso próprio cérebro. Principalmente também porque essas células que compõem a musculatura lisa vão ser células que vão ter vários neurônios motores, né? E aí esses neurônios motores, eles enviam impulsos nervosos que favorecem esse processo de ocorrer a movimentação do músculo. Nós temos o músculo estriado cardíaco, como anteriormente falado para vocês, vai ter, né, a presença de várias estrias. Além de ter a presença de várias estrias, a musculatura ela vai ter a presença de
pequenas junções, que é como se fossem espaços entre uma célula e outra. Comumente, esse músculo estriado cardíaco ele está presente apenas no nosso coração e ele também vai ter a presença de alguns núcleos, só porque já não é tão abundante como é no caso do músculo estriado esquelético. A contração que vai acontecer dentro dessa musculatura, ela é uma contração também do tipo involuntária, ou seja, eu não tenho como fazer esse controle. Para de bater, coração. Relaxa, coração. Contrai, coração. Isso quem coordena esse movimento é o nosso cérebro. E aí, a partir dessa movimentação, a gente consegue ter esse músculo funcionando, fazendo com que haja um bombeamento de sangue por todo o nosso corpo. E assim, né, a gente ter o nosso coração em perfeita harmonia para que o nosso organismo ele funcione. Existem alguns componentes anatômicos que é importante a gente compreender, principalmente que estão interligados aos músculos estriados esqueléticos. De modo geral, esse músculo estriado esquelético, como ele está interligado aos ossos, eles têm um início, um meio e um fim, né? Nós temos aqui a parte, né, que a gente conhece como porção média, que, como o próprio nome já diz, é a parte mediana do nosso músculo. Nessa porção média, a gente chama ela, em alguns livros de anatomia, de ventre muscular. E justamente nessa porção do ventre muscular é que nós iremos ter a maior quantidade de células com núcleos, fazendo um processo de relaxamento e de contração dos nossos músculos. É justamente nesse ventre muscular, que é essa porção mediana, que nós iremos ter uma grande quantidade de actina e miosina fazendo esse processo de contração e movimentação, contração e relaxamento acontecendo. Além disso, essa porção do ventre muscular, interligada a ela, nós iremos ter duas extremidades. Nós iremos ter a extremidade superior, que é como se fosse a parte, né, de cima do nosso músculo, do ventre muscular, que são chamados comumente, que na realidade que formam comumente os nossos tendões, né? E nós iremos ter a parte da extremidade inferior, que é como se fosse o local aonde o nosso músculo termina. Então, assim, veja só, nós temos esse músculo estriado esquelético, só porque esse músculo estriado esquelético ele vai ter alguns componentes anatômicos, que é como se fosse a subdivisão de um músculo que faz parte do nosso sistema esquelético. Nós iremos ter a parte mediana, conhecida como porção média ou ventre muscular, e nós iremos ter as extremidades superior e a extremidade inferior. Essas extremidades superior e extremidades inferior, elas são responsáveis principalmente por formar os nossos tendões. Os tendões, gente, por sua vez, ele é de suma importância, porque apesar de não ser bem um músculo, porque ele não chega a ser bem um músculo, ele é, como a gente já falou anteriormente, uma extremidade do músculo estriado esquelético, ele vai ter uma função, assim, crucial para que a gente realmente tenha um movimento com eficácia, que é basicamente o quê? Prender músculos ao esqueleto. Para que os nossos músculos eles estejam presos a esse esqueleto e a gente consiga ter a movimentação, a gente precisa dos tendões fazendo essas interligações. É por isso que em algumas situações onde ocorre rompimento de tendões, que é muito comum, por exemplo, para quem faz exercício de maneira errada, para quem acaba, de certo modo, se movimentando de uma maneira muito excessiva, essa ruptura dos tendões ela acaba prejudicando na movimentação do indivíduo. Os tendões eles vão ter algumas características, como por exemplo, eles geralmente vão ser esbranquiçados, eles vão ter uma presença um pouco mais brilhante, eles são extremidades muito resistentes, principalmente porque essa resistência é o que favorece essa união, né, do músculo ao esqueleto. São constituídos por tecido conjuntivo denso e geralmente esses tendões eles são formados por muitas fibras colágenas. E é justamente essas fibras colágenas que vão ajudar esse músculo a dar a esse esqueleto uma movimentação perfeita. Além disso, nós temos um outro componente, né, na realidade, do nosso músculo estriado esquelético, que é a face muscular. A face muscular, gente, ela é uma lâmina de tecido conjuntivo que acaba envolvendo todos os músculos. É como se, de maneira assim, bem popular falando, é como se fosse uma capa
tá? Essa capa ela é formada por tecido conjuntivo e ela vai ter como principal objetivo estar protegendo, na realidade, os músculos, né? A face espessa, que é como se fosse essa capa um pouco mais espessa, ela também, juntamente com os tendões, vão estar ajudando a fixar o músculo ao esqueleto. Além disso, essa face muscular, ela ajuda, né, o deslizamento entre os músculos para que a gente tenha o movimento acontecendo e ela separa os grupos musculares. Por quê? Nós vamos ter, por exemplo, alguns músculos que vão estar presentes aqui no meu braço. Já vamos ter outros músculos que vão estar presentes aqui no antebraço. Essa face muscular ela ajuda também nesse processo de separação dos grupos musculares que vão estar presentes em cada região do nosso corpo. Além disso, os músculos podem ser classificados quanto a presença ou a ausência de estria, mas eles também podem ser classificados de outras maneiras. Uma das maneiras de se classificar os músculos pode ser através da sua forma. Existem alguns músculos que eles são considerados músculos longos, músculos curtos e músculos largos, tá? Os músculos longos ou músculos largos, eles levam em consideração a presença paralela das fibras, ou seja, a organização da fibra muscular é o que vai definir se o músculo ele pode ser considerado longo, se ele pode ser considerado largo. Um músculo longo, eu adoro esse nome, né? É um músculo esternocleidomastoide. Bonito, né? Esse músculo longo, chamado de esternocleidomastoide, ele é justamente o osso que vai, o músculo que vai estar presente nessa região do nosso pescoço, tá? Ele é considerado músculo longo. Além dele, a gente vai ter, sendo considerado como um músculo largo, um músculo presente, por exemplo, no glúteo, né? Esse glúteo que nós iremos ter é a presença de um músculo impar, né? Do lado esquerdo e um do lado direito, ele vai estar aqui presente, interligando os ossos do quadril, com o sacro e com o fêmur, e são músculos onde a disposição paralela das fibras dá a ele uma percepção de que são músculos largos. Nós temos também os músculos que são conhecidos como músculos do tipo fusiformes, que é comumente presente nos nossos membros, né? Superior e inferior, e eles são conhecidos também como bíceps e tríceps, tá? Esses músculos fusiformes, como a gente pode observar na imagem, eles têm essa parte ventral, né? Ou seja, essa porção mediana muito bem evidenciada, assim como também as suas extremidades superior e inferior. E eles comumente estão aí, no caso, o músculo que está presente no membro superior, ele está presente para estar interligando a escápula, ao osso do rádio, o osso do rádio, a urna e outros tipos de ossos que estão presentes nos nossos membros superiores e inferiores. Nós iremos ter também os músculos que são classificados como músculo leque. Gente, muito cuidado, tá? É muito comum as pessoas confundirem o músculo do tipo leque com o músculo do tipo largo. Se a gente for parar para observar, esse músculo do tipo leque, ele lembra um pouco esse músculo do tipo largo que está presente no glúteo. Porém, existe uma diferença que é principalmente a questão da disposição inicial, que é aonde esse músculo inicia, né? Aonde ele está presente. Esse músculo leque, por sua vez, ele vai estar presente principalmente na região medial da nossa clavícula e ele vai estar presente para estar protegendo o nosso externo e as primeiras cartilagens costais que nós iremos ter e também a das nossas costelas, né? Ou seja, esse músculo do tipo leque vai estar presente nessa região peitoral, protegendo a clavícula, protegendo o externo e protegendo também as nossas costelas. Como a gente consegue observar, ele vai aqui dessa região peitoral da clavícula até a região que dá início ao nosso úmero, né? Ou seja, aquela parte superior do úmero ela ainda é um pouco recoberto também com esse músculo do tipo leque. Nós temos também os músculos do tipo reto, né, femoral, como dizem,
como vem em alguns livros de anatomia, na qual ele vai ter uma disposição oblíqua das fibras. É muito comum esse tipo de músculo, principalmente nas nossas pernas, principalmente na região das coxas, cobrindo ali o nosso fêmur, né? E aí, geralmente, esse músculo ele vai ter a disposição de maneira mais oblíqua, e aí dá uma cobertura um pouco mais robusta desse osso que seria o fêmur. Gente, no mais, a nossa aula sobre sistema muscular, eu tentei não me alongar muito, como a gente viu bem no início. Existe cerca de 600 músculos que compõem o nosso corpo humano. Aqui eu tentei fazer, na realidade, um resumo dos principais músculos que são importantes para vocês enquanto técnicos de enfermagem, porque, de certo modo, são músculos que vocês irão estar mais inteiramente ali trabalhando quando vocês começarem suas atividades práticas. Na nossa próxima aula, nós iremos ver sobre o sistema articular, que, como já dito anteriormente, o sistema muscular interligado ao nervoso, ao esquelético e ao articular, ele garante a movimentação perfeita do nosso corpo.